Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Samira Cardoso e esse é mais um episódio do Layer Talks, que tem a missão de trazer profissionais que estão revolucionando o mercado e para poder também compartilhar experiência, e para a gente conhecer a jornada de cada um deles, né? Entender o que eles estão fazendo no mercado de marketing, vendas, inovação, negócios, não é isso, Lê? Muito bom, eu sigo aqui no meu intercâmbio, como eu disse, vou até o fim. E bom, para lembrar, esse podcast é um projeto da Layer Up, um ecossistema digital de marketing, vendas, inovação e negócios. Eu sou a Letícia Previati e hoje estamos recebendo, esse aqui eu vou ter que ler de qualquer jeito, uma especialista que foi um nome super cotado pelo time, votação unânime, além de uma excelente profissional. Super animada, inteligente. A gente teve aqui um momento de descontração. Ela contou umas piadas aqui. Bom, vastíssima na área de branding. E o papo de hoje vai render. Olha esse currículo, galera. Formada em comunicação social, publicidade e propaganda pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e especializada em ciências da comunicação pela Alma Mater Studio Room. Università di Bologna, Italiane. Começou a carreira em Growth Marketing. Ela teve passagem por agências super importantes e relevantes do Rio de Janeiro, como Ana Couto, Artplan, Tati Design, e já atuou como professora na Miami Art School, Institute Europe de Design, e até ao lado de Scott Galloway, na Selection School. Caralho, vocês foram corajosos de chamar ela aqui. Ela aceitou. Sensacional. E a gente tá falando dela, uma carioca apaixonada por São Paulo, que é o que dizem. Por mais que ela não admita isso. Não admita isso. Guta, é uma honra receber você. Bem-vinda. Gente, obrigada. Obrigada, adorei o convite. Já tá divertido, então com certeza vai ser um papo ótimo. Muito bom. E a gente vai falar com a Guta de um tema que ela adora falar, e a gente também, que é branding, topo de funil, e como que a gente mede resultado disso tudo, né? Que é, acho que a grande dúvida, a pergunta que não quer calar, é o que todo cliente fala, enfim. Mas antes da gente chegar nesse tema específico, acho que vale a gente conhecer um pouquinho mais você, né, Guta? Então, queria que você contasse pra gente um pouco da sua trajetória. Eu sei que você, sua primeira aventura empreendendo foi uma agência. Então, conta um pouquinho dessa jornada até aqui. Boa, conto. Eu tô em marketing desde sempre, né? Comecei como marketing de performance, que hoje seria chamado growth, porque meu escopo tinha tipo rede social orgânico, sabe? Umas coisas assim. Uhum. Quão detalhada pra ser? Quanto você quiser. É pra ir? Tá. Quanto você quiser. Tá, boa. Então, assim, eu queria ser redatora, né? Isso era eu entrei na faculdade de publicidade para ser redatora. E aí, uma amiga, que é a Joana, que é presidente do Clube de Criação, eu conheci ela numa festa. E aí ela falou, você quer começar escrevendo anúncio do Google? Eu falei, tá. Aí eu fui na entrevista e tinha faculdade, né? A FRJ ali na Praia Vermelha era do outro lado da rua. E aí eles davam almoço e era do outro lado da rua. Eu falei, quero. Tá bom, aceito o estágio. Combinação. Então, assim, foi assim que eu fui parar em performance. E aí, eu sempre tive um lado mais matemático. Tiveram uns professores, assim, conformados, que eu fui para humanas. Super analítica. E aí... beleza, fui bem, assim, essa era 2008. Então, assim, ninguém sabia, não tinha nem canal de YouTube sobre como fazer Google. Tipo, eu fui treinada pelo Google, porque não tinha outras formas de você aprender a fazer ads. E aí, eu assumi uma conta lá, que era a maior conta da agência, e tocava, era isso, então era gestora de uma conta com 5 pessoas, rede social orgânico, afiliados, buscador, comparador de preço. E fiquei um tempo nisso. E aí aprendi esse raciocínio de performance, de mídia, sabe? De ROI, de retorno, que o dinheiro tem que voltar, essa magia do marketing. As pessoas às vezes não entendem que o dinheiro tem que retornar, né? Beleza. E aí falei, cara, não é isso, eu quero ser redatora. Aí me demiti para ser redatora, peguei o dinheiro que eu tinha ganhado, porque eu ganhava bônus em cima da mídia. E da mídia não, do retorno que eu gerava. E fui para Itália estudar, voltei da Itália. Lá eu percebi que eu gostava do antes do conteúdo. E aí voltei para ser planner. E aí fui parar em branding.
E aí, aí me achei, falei, nasci pra isso aqui, é isso que eu sei fazer, sabe, tipo. E aí foi uma carreira, assim, mega tradicional, de rápido crescimento. Passei por um monte de lugar legal, fiz projeto global, liderei projeto global pra Coca-Cola, pra L'Oréal, pra Jogos Olímpicos, sabe, umas coisas assim, super legais. E até que eu falei, cara, eu não tô acreditando que eu tô fazendo mais um rebranding de refrigerante, sei lá, sabe? Tipo, cara, não faz sentido isso. Esse mercado tá estruturado de um jeito, sei lá, o cliente tá... Não vou nem questionar, porque eles devem estar ouvindo. Mas aí eu falei, eu quero fazer branding para as futuras maiores marcas do mundo. Não para ficar repensando o conceito de um negócio que é um ajuste. E aí fui empreender pela primeira vez. Isso foi em 2017. Na verdade, em 2015, junto com vocês. Eu só não tinha coragem de empreender. Então, a ideia da Brand Gym começou em 2015. Eu comecei a testar em paralelo. E comecei a fazer projetos já com a metodologia, já fazendo algumas coisas que depois veio a ser a Brand Gym. Tipo, a estratégia de marca do PicPay. Tiveram umas coisas legais. E aí, em 2017, foi quando eu finalmente me demiti. Me juntei com a Vanessa, que fundou a Brand Gym junto comigo. Que é designer. E aí foi isso. Então, a Brand Gym, branding para startups. E aí eu acho que tem dois legados para minha vida, Brand Gym, né? O primeiro, aprender gestão. Então, números não do lado de mídia, do lado business das coisas. Da conta tem que fechar em outro nível, né? Totalmente bootstrap, né? Que é quando a empresa não tem nenhum tipo de investimento. Então, nem a gente botou investimento. E a Brand Gym cresceu de uma forma louca, assim. Eu fiquei 4 anos, né? Como CEO. E os últimos 3, ela dobrou e triplicou. Que legal. De tamanho, assim. A gente teve 10% de clientes internacionais. É um crescimento como de uma startup, né? Dobrar. Exato. Só que com serviço, né? Você tem que ter designers. Louco. E a gente tinha 10% de clientes internacionais. Então, hoje, assim, o Purple, ele nasce internacional. Eu falo, gente, eu internacionalizava branding, entendeu? Designer do Ceará falando inglês, sabe? Tipo, você tá... Software é mole. Sim. Mas sem subestimar. Então, não morder a língua, né? Vamos botar depois... Sim. Bom, aí, o que começou a acontecer é que vocês trabalham com startup também, né? Às vezes. Quando você vai gastar, sei lá, 100 mil reais com branding... Essa pessoa fala assim, e vai retornar como? E aí, eu falava, como é que você quer? Você conta, eu conto. Não, cara, como é que você quer que retorne? A gente tá precisando baixar o CAC, o custo de aquisição de cliente. Tá bom, então vamos pensar o posicionamento para entender a jornada dessa pessoa, o que faz o consumidor comprar, eu preciso que a venda seja mais eficiente. Como é que eu consigo mexer nessa mensagem no posicionamento para isso acontecer? Então, eu comecei a fazer branding com a cabecinha de growth que eu sempre tive. E que nunca me deixaram usar ao longo da carreira, né? Assim, porque era outra caixinha, que eu tava ali discutindo propósito em workshops de 8 horas. Sim. Então, beleza. E aí, eu comecei a ver resultado consistentemente em vários projetos. Então, tem projeto que o CAC cai para 1/3 com o dobro de quantidade de usuário e se mantém assim, sabe? Tipo, vezes 6 o resultado do marketing. Os founders dessa são anjos hoje. E isso começou a acontecer, o ciclo de vendas ficando mais rápido. Diminuição de churn. A gente começou a ver vários impactos de métrica e aí as pessoas começaram a me perguntar como mede? E a minha resposta começou a ser assim, não dá para medir, gente. Branding é subjetivo. Depois virou, não dá pra medir a longo prazo. Depois virou, não dá pra você isolar branding. A gente impacta todos os resultados da empresa. Enfim, foi evoluindo assim. Até que eu falei, cara, a gente mede satisfação, a gente mede fit cultural. Perfeito. A gente mede, sei lá, a chance de você dar match no Tinder com alguém. Não é possível que não dê pra medir branding, sabe? Tipo, não dá, tem que ter um jeito. E aí, esse tema começou a virar piada. Então, o marketing virava assim, você vai ser convidada num podcast? Além de como medir branding, eles mandaram essas perguntas. Tipo, a gente precisa engajar essa semana, vamos falar de métrica, sabe? Tipo, e eu falei, cara, por que tá todo mundo fazendo essa pergunta tão recorrentemente? E aí eu entendi que o marketing tá num ponto de mudança absurdo. Porque a gente estava aqui zoando de MTV antes, etc. A gente ainda mede branding do jeito que se fazia mídia naquela época, sabe? Então, é louco. Então, marketing era de um jeito, a comunicação das empresas com as pessoas era de um jeito. E aí, de repente, surgiu a performance e distraiu a gente, porque eu posso furar a fila e capturar a demanda, então beleza. Caguei pro topo de funil, né? Tá legal. Eu sei que funciona e não sei bem como, mas a conta fecha, então tá tudo bem. E aí, agora que tudo voltou ao normal, isso que desacelerou o lado da performance,
e todos os playbooks pararam de funcionar, então Outbound tá menos eficiente, Google tá menos eficiente, Facebook tá menos eficiente. Muita concorrência. A saturação natural da mídia, Perfeito. o platô natural, além de que isso era muito barato, porque a gente estava transacionando dados que a gente não poderia usar, Perfeito. que depois foram regulamentados. E tudo bem, até que é assim, tá tudo certo, mas agora mudou. E aí tá todo mundo virando pro CMO ou pra CMO e falando, gata, esse podcast que a gente tá alugando o estúdio, né, ele retorna como? Né? Esse negócio aí que você quer fazer no Lollapalooza, além do ingresso que você vai me dar, pra quê? E da camisetinha. E esse time de futebol aí que a gente tá patrocinando? Porque se tiver dando certo, vamos fazer outros, Sim. né? Mas se não, não. Então, a gente tem debates acaloradíssimos. Se você tem que, sei lá, botar a Sabrina Sato de influenciadora e baseado em feeling, assim, é louco, Perfeito. sabe? Então, aí eu falei, cara, isso é um momento de ruptura do marketing no mundo todo. A gente tem todos os talentos do Brasil de marketing. A gente pode super fazer tech. Eu acho que agora a gente tem um ecossistema de tech também no lugar de investidores, sabe? Enfim, que conseguem dar suporte. E aí, falei, bom, acho que isso é mais relevante que a branding. Você ouviu o chamado. Pela segunda vez, né? E até emendando aqui, aí veio a Purple Metrics. Veio a Purple Metrics. Muito bom. Inclusive, você tem um podcast lá. Foi de lá que a gente conheceu, inclusive, a Guta. Na verdade, a gente conheceu lá no TikTok, desculpa. Foi. E aí, a gente começou a stalkear completamente a Guta. Foi super legal, porque a gente aprende um monte. Estamos viciados nos seus conteúdos. O Ai, time, gente. toda a layer up, de fato, é didático. Enfim, você é uma pessoa... Depois eu faço o Pix. E, cara, a Purple é uma inovação. Acho que o ecossistema, o momento dessa virada de chave foi muito propício, né? Uhum. Porque teve toda essa virada de chave para dados. Agora as empresas também entendendo essa saturação e vendo a importância do branding, ou pelo menos o trabalho que você está executando no mercado e outras pessoas falando sobre o mundo branding. mudou, tipo assim, todo mundo dos negócios está prezando muito mais pela eficiência. Perfeito. Como é que você tem milhões que você não sabe como que retorna? Não pode mais, sabe? Tipo, não dá. Perfeito. E aí, cara, pegando um pouquinho desse gancho, você pode contar pra gente como que funciona essas análises dentro do Purple Metrics? Se toda a empresa consegue medir o impacto do branding, como que é a plataforma? Eu já sei, eu já naveguei um pouquinho ali, não tanto aprofundado, né? Você é especialista, mas conta pra gente. Boa. Tem uma coisa que não existia nos anos 90, contato com a sua base de clientes, né? Então, assim, a gente pagava painel, pesquisa, só como única forma, porque você não podia perguntar para os seus próprios clientes, né? E hoje o time de produto, o time de CX faz isso pra caramba, o marketing ainda faz pouco. Então a gente lançou o Purple por pesquisa dentro dos canais próprios, né? Depois isso vai expandir para outras formas. Então hoje você instala o Purple dentro da tua base, ele vai ter um widget ou formulários de pesquisa que vão rodando com quem está na tua base, que não necessariamente é seu cliente. Pode ser a tua landing page de campanha, pode ser clientes que saíram, né? Enfim. E a gente desenvolveu uma metodologia nova do que perguntar. Então, awareness, com todo respeito, não se conecta com o jeito que marketing é hoje. Porque é uma métrica da época que marketing era mídia de massa. Sim. Você pegava um filme, você martelava 3 variações dele durante 2 meses, você pegava 3 variações de print, botava em revista, e depois você media awareness um mês depois. Mas é você passando uma informação. Não é mais uma troca, uma conversa. Então, a gente atualizou a metodologia com base tanto num pezinho na ciência. Então, a gente tem um advisor, um conselheiro que é PhD de econometria pela USP. É o principal acadêmico de métricas de marketing no Brasil. Sensacional. Eu já trabalhei com mais... Nerd com nerd, dá nerd. uma coisa... Eu já trabalhei com uma com visão analítica. Mais de 300 empresas em qualquer mercado. Outro dia um investidor falou, cara, eu acho que eu vou investir numa empresa que é morte. Eu falei, já trabalhei. Ele, sério? Eu falei, então, assim, tem uma coisa também de pegar os papers e calibrar. E aí tem uma terceira coisa que a gente constrói muito em comunidade. Então, os nossos clientes dão um pitaco da metodologia, né? Tem coisa assim, depois a gente vai testando na vida real. Tudo para chegar não só em que a pessoa está sentindo, mas como que ela vai agir. Então, nosso ponto é chegar sempre no transacional da coisa.
Então, a gente quer descobrir o que está mexendo no comportamento da pessoa, não só o que ela achou. Então, assim, é tipo uma pesquisa eleitoral que você precisa saber depois do debate. Não tem ação para observar, a pessoa não foi lá votar, mas você quer saber para poder calibrar a comunicação. Então, a gente antecipa os resultados, porque a gente vai entendendo a intenção das pessoas e aí você pode ir mudando o que você está fazendo no marketing para... Se você quer, por exemplo, diminuir o CAC, né? Vamos supor, você vai ter uma métrica lá de negócio, você deveria ter uma métrica de negócio. O meu custo de aquisição está alto, eu preciso aumentar a disposição das pessoas a comprarem. A gente consegue descobrir o que está gerando isso. O afeto, enfim, a relevância da comunicação. E aí, como roda o tempo todo, o Purple é recorrente, você consegue fazendo coisas e mexendo a tua comunicação para melhorar isso. Excelente. E aí os nossos clientes falam, cara, eu descobri que o que me gera menos churn, eu tô diminuindo meu CAC... coisas que não eram possíveis nesse tipo de comunicação antes, sabe? Sim. Então, é isso. E aí, se qualquer pessoa pode medir... Aí, falta explicar a parte que a pessoa depois loga num dashboard, né? O time de marketing. Marketing, dados, né? Na verdade, muita gente usa o Purple. E aí, a gente, ao invés de falar, toma aqui todos os dados, a gente já tem alguns algoritmos que te ajudam a analisar melhor. Então, sei lá, lealdade é a mistura de algumas perguntas. O atributo de marca mais presente é a mistura de algumas perguntas. Porque a pessoa de branding, ela não gosta de ver muitos números, né? Ela quer saber, Então, a gente entende também como que a cabeça dessa pessoa funciona. E aí, para usar, pensando que é quantitativo, a gente consegue pegar você antes de outras jornadas quantitativas. Então, se você é uma empresa B2B, talvez você não consiga parar pessoas na rua, num painel, numa base, e perguntar da tua marca, porque não vai ter gente suficiente que te conhece, por exemplo, né? Você não vai ter esse recorte da base. Então, no canal próprio você consegue. Então, a gente consegue pegar antes, mais por ser, se a gente querer relevância estatística e confiabilidade de dados. Massa crítica. Tem um mínimo de acessos ali que a empresa precisa ter nesses canais para ela poder medir. Então, quem está muito no início... Eu recomendo que vá mais pelo qualitativo. E depois... A gente mesmo no Purple está começando a ganhar relevância quantitativa agora, sabe? Legal. Então, você no início vai mais pelo qualitativo, pegando os indícios e depois poderia começar a usar. Muito legal. A gente fez uma entrevista aqui nessa temporada com o Vitor Peçanha, da Rock Content, que fundou a Rock. E ele estava trocando uma ideia com a gente, falando um pouco sobre marketing de conteúdo. E ele trouxe uma visão... parecida, assim. Não dá mais pra separar as coisas em caixinha. Não é marketing de conteúdo, é marketing. Não é performance, é marketing. A gente tá fazendo isso pra gerar um resultado, não é só branding, faz parte do todo. E eu até compartilhei um pouquinho com ele que, sei lá, em 2018 a gente inventou de criar um time de futebol que eram estratégias distintas de marketing, a gente determinou uma posição para cada jogador. E a gente colocou, nessa nossa visão, o branding no gol, porque ele protege um território, que é importante, né? Ele cria uma barreira, que é a nossa barreira competitiva. Fazer o gol é vender, mas não tomar o gol é o concorrente vender, né? Alguém roubar ali a sua posição. E você não fica sem goleiro de jeito nenhum. Se o goleiro for expulso... Entra algum jogador no gol. Tem que ter um jogador no gol. Não funciona sem. Então, a gente tem muito essa visão em relação... A gente entendeu isso no nosso processo, né? Que branding era muito fundamental na estratégia. Não tem como fazer sem... Mas a gente sempre teve essa pergunta do cliente. Tá, mas e como que eu meço? E qual que é o resultado? Isso sempre foi uma dor nossa também. Eu acho que branding é mais meia, assim, né? Tipo, talvez porque, sei lá... Pode ser. Porque o que a gente tá vendo no Purple é que branding também é uma posição essencial, eu concordo, né? Um dos jogadores que, se for expulso, acaba com o time. Mas a gente tá vendo impacto no resultado de verdade agora. Então, as pessoas têm muito essa noção de que o branding te protege. O que te protege, na real, você pode talvez ficar sem goleiro se você estiver só no ataque e eles não estiverem conseguindo passar do meio de campo. Sim. Sabe? Mas não é esse o caso, na verdade. O que a gente tá vendo é que quando você não tem marca... as coisas não se conectam e o consumidor não entende o que está acontecendo, ele não consegue comprar. Então, eu botaria mais no meio de campo. Boa. Vamos tipo, de costas pro gol. Assim. Pode ser de costas pro gol, sabe? Tudo bem. Mas eu acho que é mais central na coordenação dos esforços, pelo que eu tô vendo de resultado do Purple hoje. Muito legal. Vou atualizar esse time com certeza absoluta. Agora, eu quero conectar aqui com uma pergunta, porque... essa pergunta é muito importante, na verdade. A gente vê que você está envolvido em vários projetos,
muitas campanhas rolando, muitos novos clientes. A gente vai Tá te lá no provocar. canal do TikTok, né? Fazendo um monte de vídeo. Tem dancinha? Não tem dancinha. Já vi. Quando eu combinei com o time que se a gente chegar em 100 mil, eu posso pensar. Boa. Boa. Então, Mas ainda falta muito pra eu fazer pessoal, essa promessa. entra lá. Mas você já Purple tá com Man mais de no 200 mil TikTok. likes. Se fosse pra Se as pessoas visão clicassem ali- no botão de seguir, né? Eles são de marketing e não clicam no botão de seguir. a gente Entendeu? precisa dessa dancinha. Eu A tô gente seguindo. precisa. Mas eu quero saber, é que eu, né, consumi os conteúdos. Como que você faz pra dar conta de tudo? Já que você adora responder essa pergunta. Essa é pra ver quem que segue de verdade. Mas Aqui é a raiz. Contextualizando, eu fiz um vídeo, né? Que era como você dá conta de tudo Vocês respondem também? Gente, mas eu não dou conta de tudo? Quando Com eu pergunto pra certeza. vocês. E toda a lista de convidados que passaram por aqui, a gente fez essa pergunta e é unânime, assim. A gente, enfim, eu não vou... Ninguém dá conta de tudo. Desilusão você achar que... Não, é ilusão você achar que alguém dá conta de tudo. É loucura, né? Você achar que alguém dá conta de tudo. E eu acabei de ver um stories de uma amiga vindo pra cá no Uber. E ela falou que perguntou pro CEO do WeWork. Ela falou pro CEO do WeWork, mas a CEO do WeWork é uma mulher, então eu não sei de quem ela tá falando, mas tudo bem. Como é que você faz pra gerir o seu tempo? E aí ele falou, cara, chega um ponto que na verdade é gestão da energia. Então eu tô citando a minha Perfeito. amiga que citou uma pessoa que teoricamente é CEO do... Que Mas legal. eu achei muito boa a frase. Perfeito. Mas a minha resposta pra você dar conta de tudo, em geral, é, cara, mas eu não dou conta de tudo. E aí o vídeo, né, que eu fiz era exatamente pra falar, cara, mas a senioridade é você entender quais coisas você pode não dar conta e deixar cair esses pratinhos né, não fazer. A gente tava até falando, assim, de quais podcasts eu não vou, e quais papos Esse eu ela faço. veio. E esse eu vim. Quem não conseguiu, sinto muito. Não, bem- Quem não conseguiu reclama com o Guilherme, que é quem decide. Não, então, então acho que tem uma coisa de aprendizado ao longo da carreira que não dá pra dar conta de tudo, né? E aí quando você tenta, na verdade é uma falsa ilusão de que é possível, porque na verdade o que você faz é dar conta até o limite da tua carga física e emocional, e aí você dorme exausta e só, né? E aí você tem a impressão de que você fez tudo, mas você não fez, você deixou de fazer Perfeito. coisa. Tá todo mundo deixando de fazer coisa. Sim. Quais são as coisas que você tá deixando de fazer? E acho que tem um pouco do exercício de, se eu não tivesse aqui agora, como que isso ia se resolver? Então, tirar férias é ótimo pra aprender a delegar. Porque você vê que o mundo continua rodando, Sim. sabe? Tipo, pegar Covid, sabe? Essas coisas assim. Que, cara, você não tem o que fazer, você não consegue pensar. E aí as pessoas resolvem. E aí você percebe que tem coisas que as pessoas conseguem resolver e tem coisas que as pessoas não conseguem resolver. Essas são as que você tem que fazer. E quais são as coisas que realmente trazem resultado, que você consegue agregar. Então, esse aprendizado de como que organiza a tua vida. E o que você deixa... Porque a partir do momento que você entende que você tá sempre deixando coisas, você pode deixar coisas uma hora antes. E ir pra academia. Sim. Sabe? Então, acho que você fala, bom, eu já vou deixar de fazer coisas. Vou deixar de fazer um pouco mais de coisas e vou beber com meus amigos, sabe? E às vezes é isso também, se você consegue descansar um pouco, a sua empresa vai ter uma melhor versão de você no dia seguinte, Perfeito. né? Do que uma versão cansada. Isso. Eu falo às vezes pra equipe que eu falo, meu cérebro agora virou um purê de batata, agora não dá mais. Não tenho mais o que tirar de dentro de mim, não vai rolar. Você é da manhã também, que nem eu? Não, eu não sei, eu acho que eu tô mais matinal agora, mas é que a gente estica muito a jornada muitas vezes, né? Mas Vai os até muito empreendedores, tarde. já fala isso pra uma empreendedora, né? A pessoa fala assim, a melhor versão. Pode falar a palavra, como que é a política Pode, de Rio de pode, Janeiro. Pô, Fê. melhor versão Vixe. caralho, né, cara? A melhor versão sou eu aqui resolvendo os problemas. Perfeito. Então, assim, o Goblin da tua cabeça empreendedora fala isso pra você. Ou de alta performance profissional. E aí, você tem que sentir na prática. É que nem resultado de branding, entendeu? Você tem que ver na prática. Total. Então, o que acontece? Tem um dia que você fala, cara, foda-se, eu vou embora dessa porra agora. E se for pra falir a empresa, e aí você faz exercício, você sai com seus amigos, e no dia seguinte você vai super bem. Ou você volta Total. de férias cheio de ideia. E aí você fala assim, gente... Era isso que eu precisava. Olha que bom pro resultado da empresa eu dormir, sabe? Cara, e aí eu- você percebe e vai. É foda. E eu já tentei de tudo também. Já tentei ser da galera das 5, das 6. Eu não acordo tarde. Das 7, das Agora estamos tentando do meio-dia. Mas eu sou muito essa visão de dar o exemplo pra equipe, assim.
eu me cobro muito nesse sentido. também. Parei de ser tão neurótica, de preciso ser a primeira a chegar, a última a ir embora. Tenho certeza que o time vai olhar aqui e falar, mudou da onde? Continua fazendo. Mas eu acho que o processo é autoconhecimento, né? Não existe um modelo ideal. O que a gente sabe é não cuidar da saúde, não fazer exercício físico e todas aquelas coisas que a gente escuta é a pura verdade, porque senão a gente pifa e a gente não chega a lugar nenhum. Não adianta ter uma empresa inovadora com pessoas incríveis ou qualquer coisa nesse sentido e morrer no meio do caminho, né? Então, se você é a pessoa mais cética... Não precisa chegar tão nesse, né? tão então, longe. se você é a pessoa mais cética, tem a parada que, assim, é meio biohacking, assim. Tipo, você tem que hackear o seu corpo para a sua melhor performance. Então, assim, eu que sou louca, que nem vocês, porque senão vocês não teriam começado uma empresa. Né? Você falou que não era tão corajosa pra começar e eu tava fazendo as contas aqui. Mas eu demorei 2 anos pra ter coragem. Sou meu pai, que é o cara mais conservador das profissões conservadoras, me falar que achava que tava certo. Falei, cara, não é possível, que eu tive que esperar depois dele pra perceber que eu tenho que... que eu tô ainda procurando essa coragem, eu só fui. Não, você foi sem perceber. Não, eu fui sem coragem também, mas eu consegui me demitir, pelo menos. Essa coragem eu tive. Na verdade, eu quase não fiquei. Eu fiquei 1 mês depois de ter me demitido. Até que falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Porque eu falei que ia ajudar na transição. Mas enfim, o ponto é, cara, o teu corpo, ele te ajuda a conseguir trabalhar melhor, né? Então, você tem sempre que enganar a tua cabeça que tudo que você tá fazendo é pra você, na verdade, trabalhar melhor, porque senão você não vai fazer, né? Então, você tem que se convencer de que é pra trabalhar melhor. E aí, você tem que, tipo, como é que você vai fazer isso? Cara, não é pra tomar cafeína depois, sei lá, quantas horas. Você tem que dormir tantas horas de sono. E essas coisas vão fazendo você produzir mais. Então, é tipo, eu penso assim, meio biohacking. E, cara, terapia, coaching, essas paradas também. Porque tem alguma coisa psicológica te bloqueando de delegar. Tem alguma coisa psicológica te bloqueando de tipo, micromanagement. Sabe, essas coisas assim, de líder. Principalmente início de ser líder. E aí, quando você vai fazer terapia, eu só consegui fazer terapia assim, que era coaching, que era terapia de trabalho, entendeu? Porque aí não era coaching, não era terapia, era trabalho. E aí era pra brain gym, então tudo bem. Então eu posso gastar esse tempo, porque não é pra mim, é pra empresa. E aí eu fui fazer. E aí é isso, você vai entendendo quais são as travas psicológicas, tô me mexendo loucamente, que estão te impedindo de fazer um bom trabalho, sabe? E aí de quebra. E ela foi bem sagaz, e ela entendeu que era isso, e ela botava tudo como coisas de trabalho, na verdade muito ela ia puxando as tuas OKRs, né? Você precisava fazer uma... Planejamento estratégico hoje, né? Na terapia. Será que isso não tem a ver com seus pais, na verdade? Sabe? Não, mas assim, pra você fazer melhor esse projeto. Você imagina que, sei lá, pouco tempo atrás as pessoas falavam, separe a vida pessoal do trabalho. Ou eu separo a vida. Cara, gente, eu particularmente só tem uma vida, entendi isso, né? Eu vivo sendo eu, com os problemas, com as coisas boas, 24/7. Os problemas ficavam na cabeça das pessoas, né? Mas o que não tinha eram a as abertura mídias, né? de poder ser. Não, as mídias, também. você não tinha laptop, né? Você não tinha celular. Então total. você deixava o trabalho fisicamente no trabalho e ele ficava só na tua cabeça. Sim. Inclusive tem uma série da... Não vou... Severance. Maravilhosa. Sensacional, que é exatamente isso. Cara, e falando agora da sua presença no TikTok, é muito interessante e muito estratégico. Sim. Eu É a nossa maior fonte de lead qualificado. Cara, sensacional. Que legal. Eu contei pra você, eu não sei se eu tô sendo Deixa eu gravar. repetitiva. A gente tá gravando já, obrigada. A gente te conheceu, a gente começou a trocar, porque a gente já tá no TikTok há bastante tempo, consumindo conteúdo, não produzindo. O Gabriel que tá aqui, ele que se vire com a produção, né, Gabi? E a gente achou muito legal a forma de você abordar. E hoje o que a gente entende é que você literalmente é a brand persona da Purple. E como que foi essa estratégia? É um estudo de caso para tirar insights que vocês queriam de fato se comunicar nessa rede? Como que foi esse processo de construção? Foi orgânico? Super científico pensado. Como todo em uma startup de early stage. Cara, assim, eu sempre gostei de produzir conteúdo, né? Então, eu já tive canal no YouTube que eu deletei, não vou dar essa alegria pra vocês. Porque começaram a estar... Provavelmente eu teria visto. Não, eu deletei há um tempo já. Porque era dicas do Rio de Janeiro em inglês.
Eu sempre gostei de coisas novas que ninguém tá fazendo, né? Faz parte da minha personalidade. Entendi. Na real, eu tinha blog, eu sempre gostei de escrever, eu queria ser redatora, Boa. né? Então, já falamos disso. Então eu já tinha produzido muita coisa de texto, já tinha feito vídeo. E aí acabei me encontrando mais com o LinkedIn, que eu uso o LinkedIn há bastante tempo, desde, sei lá, 2016, 2017, tipo, com frequência. E aí eu tava gravando umas coisas nos stories, assim, do Instagram, mas eu, cara, odiava o fato de pegar a minha vida... Meu stories é muito vida pessoal, né? Eu nem gosto de compartilhar muita coisa de trabalho, mas eu já descobri que isso é coisa da minha cabeça, meus amigos não se importam, eles acham legal e, enfim, tudo bem. Os amigos sempre querem ter aquela amiga famosa, né? Falar, eu conheço. Não, mas nesse caso nem é isso, assim. Tipo, eu acho que eles estão tudo bem de passar um story de trabalho, no, sabe, o negócio deles. Tudo bem. E aí, a estratégia do Purple sempre foi comunidade, construir junto com o mercado. A gente sempre se enxergou não como os donos da teoria e da metodologia e na pira dos dados, e sim, cara, a gente só tá... Alguém tinha que centralizar os esforços do mercado e coordenar o mercado inteiro para resolver esse problema. Então, a gente tá só coordenando todo mundo. A gente sempre se colocou nesse papel. Então, a gente sempre foi muito da conversa, né, no Purple. E aí, eu... cara, não sei, não consegui usar muito o TikTok. E aí eu falei, cara, acho que o povo de marketing tá meio de bobeira no TikTok, assim. Porque a gente meio que tem que, né? Porque a gente tá criando conteúdo, só que não tem outra coisa legal, de marketing não tinha nada. E comecei a perguntar, cara, que você... é chatão o TikTok, assim, eu tenho que usar pra trabalho. Aí eu falei, cara, vamos testar. Tanto que o primeiro vídeo é muito idiota. Aí eu acho que o terceiro ou quarto vídeo já bombou. Naquele engajamento louco do TikTok, né? Sim, cara. E aí, veio lead. A gente, caraca, legal. como assim? E aí a gente começou. Então foi meio que um teste bem informado, que eu tava falando TikTok há mó tempão na empresa, né? Há mó tempão, a empresa tem pouco tempo, mas enfim. E tava todo mundo muito ocupado, eu não será TikTok, não. Aí eu falei, cara, eu vou gravar, vou editar, porque eu já tinha experiência de YouTube, então vou editar, e os primeiros, sei lá, 15 vídeos era só eu, da minha cabeça, fazendo isso. E aí o time começou a chegar o lead, né? Aí o marketing gostava e falou, pô, você vai gravar mais vídeo? Aí a gente começou a processualizar. Mas aquela coisa que nem... Cara, tudo é assim que funciona a mentalidade. Você tem que fazer um pouquinho, ver que dá certo e fazer mais. Sim. Então, tipo, você vai começar a delegar. Você tira férias, passa o fim de semana estendido. É isso, faz um vídeo, vai vendo. Sim. Então, foi um dos muitos testes que a gente fez de uma coisa que deu certo. E aí, Deu muito certo. Super. Cara, tem cliente que a gente tá desde 2018 tentando colocar o TikTok com e eu toda a não sei estratégia, se né? Não só falando como fazer, mas pensando em toda a estratégia. E quebrar romper com essa barreira tá difícil. É que às vezes tem que ter um embaixador, né? Alguém Total. porque a linguagem que vocês usaram é muito própria do canal também. Então isso é muito interessante. Não é um banner lá pulando, falando, é você lá. Eu me achei com o meio, né? Assim, porque tem outras... Eles nunca tiveram essa reverberação, assim. Eu acho que foi um mix de, tipo, minha personalidade com os algoritmos, com o tema tá relevante, sei lá. Eu não sei se eu recomendo que todo mundo esteja no TikTok. Pra gente é muito bom. Eu acho que dá pra muita gente extrair valor do TikTok. Ele ainda tá na proporção contrária, né? Da oferta e demanda, né? Sim. Então, se você pensar que tem gente que recebe dinheiro pra criar conteúdo de Instagram, né? Tem pessoas cuja profissão, elas vão lá, elas chegam no trabalho, elas criam conteúdo para o Instagram e elas vão pra casa. Então, assim, você tem mais gente produzindo conteúdo no Instagram do que internautas. A gente Do falou que rolando. A palavra que tem que voltar a usar. Um amigo meu falou isso. Eu falei, cara, eu vou ser embaixadora de voltar a usar internauta ao invés de usuários. Tô sendo. Então, assim, no TikTok, eu acho que você tem que aprender a coreografia, dublar um negócio, editar um vídeo, né? Então, ainda tem mais gente consumindo que produzindo. Então, isso faz com que o engajamento seja alto, porque você tem menos competição pelo timeline da pessoa. Fora que é uma plataforma que ela te vicia mais, então... você passa mais tempo, né? Então, e a forma como ela trabalha, né? É uma plataforma de entretenimento e assim, diferente do Instagram, que é mega sazonal, o conteúdo ele pode viralizar até o terceiro mês, assim. A gente é parceiro do TikTok, a gente tem ali alguns playbooks
E é muito interessante, porque é bem diferente do movimento do Instagram. Eu acho que pra mim, o TikTok é concorrente do YouTube e não do Instagram. Com certeza. O Instagram que tá com essa noia de que eles estão achando que é com eles. Não não é com é. eles. Não é com verdade. eles. A gente quer ver foto, a gente é millennial, sabe? Eu quero postar foto. Sim. Para, Boa. Instagram. Não é concorrente. Enfim. Ô, Gu, tá falando nesse assunto de redes sociais, TikTok, Instagram, eu queria puxar um tema aqui que tem a ver com tudo isso, que é o social listening e esse feedback que a gente recebe, as marcas recebem do consumidor, do público que acompanha. Vocês tá chegando um monte de lead lá pelo TikTok e eu queria puxar um pouco mais pra branding de novo, pra falar sobre esse posicionamento a partir desse feedback. Qual que é a sua visão disso? Assim, as marcas precisam mudar, precisam ajustar a sua voz de acordo com as conversas e com os feedbacks que recebem? Elas precisam manter mais a consistência, independente do que o público está dizendo? Qual que é a sua visão em relação a essa dinâmica nas redes sociais? Eu acho que ninguém tem que nada, tá? Tipo assim, eu acho que no marketing, eu odeio quando as pessoas vêm com essa... Eu acho que a genialidade do marketing é você ter a capacidade de olhar o que tá acontecendo e criar uma estratégia. Sim. Então, o que testar as pessoas... e avaliar. Testar e o que o seu consumidor específico, nesse momento específico do mundo. E as pessoas são influenciadas por todos os fatores, assim, o tempo todo. E os seus concorrentes, e como que tá o teu produto. Então, eu acho que é muito mais de entender isso e saber tomar as decisões do que de tem que ou não tem que adaptar. Agora, assim, é cientificamente comprovado que a consistência gera familiaridade e a familiaridade, ela tem 2 benefícios. O primeiro é, você quando faz menos esforço, a gente prefere fazer decisões de menos esforço. Então, se você já tem familiaridade, já entendeu e já criou aquele caminho na tua cabeça, você vai priorizar aquilo. Você não vai passar por um processo de tomada de decisão. Perfeito. Tipo, você não pensa se vai subir escada ou elevador toda vez que você chega em casa, sabe? A decisão já tá tomada. Então, quando você tem familiaridade e constrói marca, a decisão já tá tomada na cabeça do consumidor. Então, essa é uma das vantagens. E a outra é que a gente se sente melhor e cria mais vínculo. Então, esse afeto, ele gera mais lealdade, gera uma propensão a você pagar um ticket mais alto. Então, ele é diretamente relacionado tanto ao comportamento de compra quanto de relação de longo prazo com as pessoas. Então, eu não recomendo que você seja inconsistente. Perfeito. Agora, o que não quer dizer que você não deva participar de conversas, né? Eu acho que o social listening e rede social é muito importante para as marcas, porque hoje é um mega canal de você se conectar com as pessoas. Mas com uma parcela das pessoas, né? Não tá todo mundo nas redes sociais, né? Mesmo. Ainda mais querendo interagir com marca. Então, você achar que aquilo representa a realidade é um viés, né? Aquilo não representa a realidade dos teus consumidores, mas ele pode te dar indícios, pode apontar talvez para tendências. Então, acho que tem que ter um pouco dessa noção de que aquilo, não é transacional. Sim. Então, você pode estar só agitando torcida e não estar conectado com resultado de algum. Então, assim, de que adianta esse engajamento se ele não vira nada? Então, acho que você tem que entender qual é o resultado que isso te leva, quem são as pessoas, como que elas são importantes para você, o quanto que você quer abrir mão da consistência ou não. Então, acho que todos esses são fatores para avaliar, mas eu acho que é muito importante... Cara, é muito rico você ter feedback imediato, sabe? Então, você conseguir entender o que as pessoas querem e ter um pulso dentro do consumidor mais engajado, ou pro bem ou pro mal, porque tá puto ou tá feliz, né? Com a sua marca, te dando... input é muito bom, sabe? Você tem que saber ouvir. Então, eu ensaboei, né? Não, você ótimo. quer um sim ou não? Por favor. Pá, Não, vai. a gente vai no mesmo ritmo aqui da fala. Não, você não ensaboou, não. Acho que foi ótima resposta. O que eu queria, talvez, só complementar aqui é que, pelo menos na nossa visão, e aí eu quero a sua de especialista, o posicionamento também tem que ser de dentro pra fora, né? Beleza, eu tô te ouvindo, eu sei o que você tá pedindo, mas de repente eu não tenho essa característica. Não adianta eu inventar que eu sou, sei lá, super legal, moderno, se a minha cultura não corresponde a isso. Não vai fazer sentido eu embalar minha marca de um jeitinho que não condiz com a essência desse negócio, eu vou né? resumir esse conceito de um jeito bem simples. Posicionamento falso gera churn. Perfeito. Assim, se você criou uma expectativa, ela não é atendida, você cancela, acabou. Sim, exatamente. Ou não tem talentos também, porque, Churn. né?
Então, assim, qualquer tipo de cancelamento. Perfeito. Então, eu não recomendo que seu posicionamento seja falso. Boa. Você estava falando de consistência, eu lembro de um conteúdo que eu vi que você falou que em algum momento num trabalho seu você era xerife da marca, né? Eu me comportava Depois assim. a gente pode falar Como sobre Cícero, isso. coitado. Ele que gerou do Cícero da papelaria. Ele que me chamava de xerife. Eu ficava achando que era legal. Era um feedback. Muito bom. Depois a gente pode falar mais, mas ainda voltando aqui pro reposicionamento e rebranding, que é Posso só falar uma coisa? Por favor. Só pra não ser mal interpretada? Por Eu favor. acho que tem marcas que elas assumem posicionamentos políticos através do marketing, tá? E tem muita gente que critica isso, do tipo, pô, mas a empresa não tem, vou falar, só, deixa eu pensar uma causa que me abrange só pra eu ter... não tem mulher na liderança, vocês estão falando do Dia da Mulher. Pronto. Sim. Ai, eu tô citando marca aqui, a gente corta essa parte. Não tô Eu achei citando que você ia ninguém. citar. Não, imagina, eu não falo mal de ninguém. Acho que todo mundo tem suas razões. E aí as pessoas falam, pô, mas não tem mulher na liderança, como é que vocês estão falando disso? E aí eu acho que tem uma linha tênue, assim, e eu, cara, sempre fui muito ativa pelo feminismo, de briga com o diretor de criação, de gritar pela agência em coisa de cerveja, dedo na cara, assim, porradaria. A Verão está vestida, então tem uma conquista, sabe? Mas eu lembro de viver esse momento da publicidade, tipo, 2014, 15, 16, assim, 17, foi por aí que eu tava muito na publicidade. E tinha uma coisa legal, assim, de, caraca, a gente tá mudando a cultura pela propaganda. E a gente mudou a cultura pela propaganda. Sim. Sabe? Então, assim, a noção... tipo, você pegar um filme antigo pra ver, a falta de diversidade é louca. Sim. É louco como não tem mulheres Total. em papéis relevantes. Fala, caraca, essa mulher é um objeto. É tão óbvio pra gente hoje. E eu acho que a publicidade foi muito relevante nisso. Todos os tipos de diversidade, etc, etc. De trazer pautas de discussão, a época do empoderamento, que ninguém aguenta mais falar, mas foi isso, né? Sim. Então, acho que tem mudanças efetivas que vieram daí. Não acho que pode ser um discurso vazio, mas eu acho que existe formas de você... Às vezes, quando uma empresa é muito grande, ela assumir publicamente um posicionamento é uma forma de você mexer na cultura da empresa. Perfeito. E avisar pra todo mundo que agora essa é a nossa prioridade. Legal. Então, eu acho que o posicionamento ele não pode ser falso, mas não necessariamente você precisa estar no 100% pra você comunicar, porque às vezes a comunicação é uma forma de você mexer. Pode ser aspiracional, né? Isso aqui é o que a gente quer ser. Mas se a você gente estiver quer andando mesmo. naquela direção, Isso. eu acho que tem muitos... É uma discussão profunda, Perfeito. que não dá pra falar, então vai lá, faz, bota. Né? Mas eu acho que a gente também não pode ser super... Não pode fazer se você não tiver totalmente 100%, porque aí a gente tá pedindo que as pessoas mantenham padrões politicamente que a gente discorda na comunicação, que é uma forma que é geradora de cultura, e aí você tá tirando... A criação de símbolos, ela também é importante, sabe? E aí você tá privando dessa criação. Sim, então, acho que impacto. aí é uma discussão mais profunda. Só pra Perfeito. não falar, tipo, eu acho que o posicionamento falso, então acho Não, que tem uma total. linha tênue. Muito bom. Perfeito. Agradeço por esse contexto. E ainda voltando sobre reposicionamento e rebranding, que é o maior desafio tornar uma marca relevante, né? Acho que o maior desafio para qualquer negócio que está preocupado em se posicionar, né? E eu falo um pouquinho até da nossa experiência. A gente passou um rebranding em 2022 e a gente não se encaixava mais. A gente mudou a marca, a gente mudou os assets, a gente mudou muita coisa, mas é que a gente mudou a empresa completamente. A gente só não cabia mais naquilo. Vocês não estavam se A gente reconhecendo. já estava muito mais elástico. E falando de cultura, desde a parte também de criação, serviços de ser também. diverso, de ser outras coisas. Já tinham mais camadas nessas layers. Muitas outras camadas. E a gente achou um momento, né, pós-pandemia, onde a gente já estava um pouquinho mais com a cabeça fora d'água para poder olhar para esse tipo de coisa. E voltando aqui agora para uma pergunta, como que você acha que as marcas alcançam esse patamar de não ser mais só uma parte de mudança de login ou... Tipo, do rebranding não ser só uma mudança gráfica. Porque assim, é o que mais acontece, né? Não é só uma mudança gráfica, né? Tem todo um conceito, um embasamento. Muitas vezes a gráfica ela é o último passo, né? Então, design é uma disciplina muito mais antiga que branding.
a gente tem mais conhecimento, assim, como mercado, como profissionais, todo mundo aprendeu isso, né? O ideal é que você pense o que você tá querendo que as pessoas entendam com esse design. Então, aí as pessoas vão falar, mas eu faço design estratégico, eu sempre fiz, o design sempre foi estratégico. Talvez sim, né? Assim, eu acho que quando surgiu aquele povo que usava inteligência artificial para criação de logo, né? Que talvez agora funcione melhor, né? Mas na época, sei lá, 8 anos atrás, 10, era tipo, cara, mas o ponto não é que você precisa de um visual, é que você precisa entender quem você é. E o caminho que vocês fizeram é bom, né? Porque vocês já tinham mudado e vocês precisavam que aquilo representasse, que a forma representasse o conteúdo. Então, o ideal é que a forma represente o conteúdo. Cara, o que eu quero que as pessoas percebam de mim e como que estrategicamente eu preciso, porque o mercado tá assim, os concorrentes estão assado, o consumidor tá desse jeito, o meu produto é assim, eu acredito nisso, eu tenho essa visão. Então, quando você entende esses fatores todos, fala, tá, então eu sou isso aqui. Como é que eu faço as pessoas entenderem que eu sou isso aqui? E aí você vai pensar os símbolos, os sinais que você vai mandando para as pessoas te entenderem. A gente tava até zoando que eu tô com tatuagens falsas hoje. e eu tô com toda uma nova personalidade, né? Assim, Rebranding. As pessoas estão me tratando comigo diferente. Tô muito cool hoje, assim. Então, muito legal. Então tem uns exemplos. O visual, ele tem que, na verdade, refletir quem você é. Aí vai do nível de maturidade da tua empresa e do teu marketing, entendeu? Porque se você, na verdade, tá só escolhendo pelo estético... Perfeito. Você tá deixando de construir, perdendo a oportunidade uma camada de significado mesmo, né? Fazer as pessoas entenderem o que você é, por que você é Volta importante. para aquele assunto que a gente tava falando. Aí fica uma poesia linda e por dentro as pessoas não conhecem, o cliente não reconhece. Sure. E aí, assim, na verdade, você não cria a familiaridade, a relevância, a identificação, o afeto, que são que levam a pessoa a te escolher mais rápido, a pagar mais por você, etc, Perfeito, etc. Então gera você valor. não tá pensando estrategicamente em qual a forma dela agir do jeito que você quer que ela age, assim, porque se for só pela parte gráfica, é melhor você nem gastar muito dinheiro, porque não vai retornar. Perfeito. Não tem retorno, né? Se você tá usando a estratégia por trás da coisa, a estratégia, em geral, ela tem um objetivo para alcançar. E aí que entra um pouco a minha crítica ao branding mais tradicional. Ele era muito conceitual e pouco ligado no resultado final. Você tem que entender o que é esse... E as pessoas vão argumentar que elas estão ligadas no negócio, etc. Mas elas não falam de dados, não estão ligadas no resultado. Estão ligadas mais no macro. Sim. Então, o ideal é que você conecte. E eu acho que as pessoas de branding não aprendem a falar de resultado. A gente vai fazer faculdade de humanas, porque não tem matemática no vestibular. Não tem uma aula de estatística na faculdade. Não tem uma aula Eu tive uma pesquisa ali que falava um pouco de quant. Eu sei que a USP tem mais essa pegada mais dados. Mas, assim, de forma geral, no marketing, a gente não sabe matemática. Total. E é um banho de água fria, né? A gente fala que os publicitários, eles veem os filmes das antigas com aquela claquete, o desenho apresentando pro líder. Aí você entra numa agência ou você entra numa empresa, gráfico, dado. Qual a evidência que você tem pra isso, né? E aí, assim, por isso talvez que, sei lá, 10 das últimas décadas, pra você virar CMO, você tinha que ser engenheira, né? Assim, não podia ter estudado marketing. Sim. E marketing, pra mim, é muito mais perto de economia, que é uma matéria que você tem que aprender estatística, você tem que aprender matemática, você tem que entender, mas ao mesmo tempo você aprende filosofia, sociologia, como que porque por trás de números tem pessoas. Se a inflação tá subindo, tem pessoas. Alguém começou uma guerra, sabe? Tipo, então, assim, tem pessoas e tem números. E você tem que saber ler os dois. Por isso que é purple, né? Mistura o vermelho com o azul. Mas eu acho que essa mudança no marketing, ela tem que acontecer, assim, rápido, sabe? E eu acho que quem mudar é quem vai acabar subindo para os cargos de liderança, porque essa é uma linguagem que você consegue se comunicar no nível de negócios, que o conceito visual não consegue. E o conceito visual, a gente zoava, assim, que é, tipo, senta lá e faz um desenho pra tia, sabe? Legal, tá bom. Marca depois pra gente colar uns potiches e pensar a cor da marca, sabe? Então, acho que... Mas, sei lá, se quiser achar que vai funcionar, né? Quem sou eu? Às vezes funciona, mas não, tá? Acho que às vezes orgânico, a cultura tá tão presente que o intuitivo te leva pro lugar certo, sabe? Mas não é o ideal. Não é o que a gente aconselha. Tem que ter um pouquinho do intuitivo, do aspiracional, mas
precisa ter... Tem muita gente que estudou bastante pra poder fazer a coisa dar certo. Sim. Você falou que as coisas precisam mudar, precisa mudar rápido. E, ao mesmo tempo, o mundo tá mudando rápido também. Então, ao mesmo tempo que a gente tá correndo atrás de alguma coisa que tá correndo também. Tá tudo muito louco, né? E aí, eu queria colocar mais um elemento aqui, que são os creators. Então, a gente tá falando de posicionamento, o mundo tá mudando, não sei o quê. O tom da comunicação, a mensagem que a gente passa, e a gente tem que escolher agora pessoas para comunicar a marca. Quer dizer, não tem que nada, como você falou, mas é uma estratégia que pode fazer muito sentido, porque são pessoas que têm audiência é o que a gente busca muitas vezes para comunicar alguma marca. E como que, do ponto de vista de branding mesmo, como que você acha que pode ser o melhor caminho para fazer essa escolha? É só pelo número de audiência? Tem que ter alguma conexão com o tom da marca? Não tem que ter... Pode ser desconectado completamente porque é outra pessoa que tá falando, eu só quero o espaço dele. Como que você enxerga essa estratégia? Creators, eles têm um papel duplo, né? Porque eles estão tanto mídia, eles têm audiência, quanto eles têm o papel das celebridades tinham na publicidade nos anos, tá lá, 90, 2000, até hoje, né? Sim. Que é alguém que tem uma série de... valores, conceitos, atributos atrelada a ela. Então, você tem 2 jeitos de usar creators. Uma é eles como mídia, porque você, né, quer espalhar a mensagem para uma certa audiência que segue essa pessoa. Sim. Outra é como construção de valor além da mídia. É uma mídia, porque antigamente você tinha que pegar a celebridade e pagar a Globo. Agora você pode só pegar a celebridade, né? Sim. Então, quer dizer, você ainda faz mídia impulsionando na plataforma, mas essa pessoa já vem com um canal orgânico. Então, você pode fazer essas 2 coisas. Então, por exemplo, se você usar o Purple Metrics, você vai ver que sentimentos as pessoas geram e que comportamentos isso gera que vem do influenciador, por exemplo. Então, você pode entender que você está usando essa pessoa para gerar mais identificação com a marca e aí gerar uma lealdade maior, porque você não quer churn, sei lá, qualquer coisa assim. Então, você pode ter esse raciocínio mais dentro ainda de branding, mais voltado para resultado. Você pode ter um raciocínio só de construção de marca. Eu entendi, porque eu já tenho dados, que isso aqui é relevante para mim, tipo, brasilidade, e aí essa pessoa representa muita cara do Brasil, qualquer coisa assim. Ou você pode só falar, cara, eu quero que uma galera descubra o que eu tô falando e dessa audiência. Que você pode, às vezes, você não tá indo pelo demográfico, você tá indo pelo interesse, você tá usando essa pessoa de canal, e aí provavelmente você vai pagar menos. Então, até como creator, se você tá sendo usado de mídia, você tá entregando só um dos valores que você pode. Se você tá sendo usado de mídia e de construção de marca e de construção de resultado final, você tá entregando muito mais valor. Então, o teu impacto, ele é mais qualificado. E aí a tua base tem um maior engajamento para esse tema, etc. Coisas que você meio que entende empiricamente. Você, na verdade, vale mais para aquela marca. Sim, perfeito. Acho que tem um ponto de atenção quando a gente olha para, sei lá, 20 anos atrás, né, no contexto que você trouxe, que é Antes era uma foto na revista, agora é alguém comunicando o tempo todo na rede social e que em algum momento essa pessoa pode escolher um tom de comunicação ou, sei lá, assim, tem a gente uma não situação, controla, né? não controla tanto, né? Então acho que tem... E a vida da pessoa é muito mais pública hoje, né? Então a Exato. chance dela fazer merda é maior. Exatamente. Mas aí eu acho que também as pessoas estão cada vez mais... As marcas já aprenderam a lidar com o creator fazendo merda, né? Que é você cancela com a pessoa e fala, cara, foi mal... Eu não tenho nada a ver com porra, o que não ele sabia, fez. cara, que ela surtou, porra. Aí, então, eu acho que já tá mais compreensível. Já tem. A galera já sabe Já que, tem um o que eu playbook posso pra fazer, resolver, cara? né? A pessoa... Agora... você não controla, né? Então, se você... E aí entra a familiaridade e a consistência. Tipo, se vamos botar aqui só um caso, só pra dar uma ideia. Se a Heineken patrocinasse meu aniversário, por exemplo... Só uma sugestão jogamos, rápida. Heineken. Não que necessariamente eles fariam isso, né? Mas... Vamos mandar esse link, fazer uma será? votação. Eu conheço alguém lá na Marca nos Heineken. Vamos... comentários. Quando você pega uma marca que ela tem uma construção... tipo assim, acabei com as minhas chances com a Ambev agora. Não, mas tem Ambev também. Eu gosto de todo mundo. Não, a chance de eu fazer alguma coisa que tenha alinhamento com a marca, porque é uma marca que eu conheço há muito tempo, que eu entendo como se comporta, num conteúdo que eu fosse produzir, ela é mais alta do que uma marca, sei lá, japonesa de cerveja
estiver entrando no Brasil, é porque eu não tenho conhecimento, e aí vai ser só a minha personalidade. Então, acho que quando você tem uma marca forte, tipo, é um co-branding, né? Quando você tá pegando alguém que tem marca e a tua marca. Sim. Então, as duas pessoas conseguem... Você deixar o influenciador criar o próprio conteúdo é um co-branding. Então, traz você o lado da tua marca. Mas se você tem uma marca forte, essa pessoa também absorve quem você é com mais facilidade. Sim. E aí vai ter mais consistência. E aí a chance dessa mensagem ficar mais tempo na memória da pessoa é mais alta. Ou ficar gravada da forma certa é mais alta. Te ajuda a construir o conceito que você quer. O conceito que você quer, teoricamente, ajuda você a ter um resultado melhor. Então, esse tem que ser o raciocínio. Caraca, sim. Boa. Mas faz todo sentido. Muito bom. E ainda, voltando aqui, né, que o nosso trabalho, de certa forma, enquanto ecossistema digital, educar o mercado, educar os nossos parceiros. Acho que educar fica uma coisa meio professoral, A gente tem né? a verdade. Poder levar o conteúdo, o alcance das informações, do que a gente aprendeu, enfim. E aí, em algum momento, nos seus conteúdos, a gente viu num vídeo que você trouxe muito que a sua missão é levar a importância do branding. Eu até reformulei aqui porque tinha a pergunta convencer as pessoas. Não tem convencer de nada, como diz a boa Guta aqui. Mas ainda é sua missão levar todo esse conceito de branding, De que precisa fazer a branding, importância... Então, eu acho que isso, na época da Brain Gym, a Brain Gym chegou muito pra mostrar a visão da Brain Gym, era lá em 2017, e mudou agora, eu acho. Enfim, que toda empresa, que toda startup considera fazer branding antes da série A. Coloque branding no seu business plan antes da série A. Excelente. Eu acho que a gente conseguiu isso em 4, 5 anos. Assim, hoje as startups fazem branding. Então, eu não lembro mais em que contexto eu falei essa frase, mas eu acho que a primeira parte da minha vida empreendedora, eu precisava muito, e as pessoas falavam, você é louco, as pessoas não querem fazer branding. Hoje, tem investidor que fala, as pessoas vão cancelar porque elas vão deixar de fazer branding. E assim, só vai ficar mais importante, porque quanto mais saturado ficar as mídias, Caquezinho. e quanto mais os mercados ficarem competitivos, mais você vai precisar que o consumidor te escolha mais rápido, porque ele está exposto a muitas coisas. Então, vai ficando mais forte. Eu acho que as pessoas vão aprendendo na prática, sabe? Elas vão... Alguma hora a tua marca é forte, aí você começa a falar, você não traz retorno. Mas ainda a gente... Eu acho que hoje eu nem me relaciono mais com quem não acredita em mim, sabe? Entendo. Tem esse papel porque eles não estão em volta de mim mais, sabe? Sim. Já teve muito ruído nesse mercado, né? Tipo, muitos CMOs de empresas de tecnologia, startups que em alguns momentos declararam, marca não é tão importante. Principalmente do nosso mercado de marketing, alguns profissionais que, sei lá, estavam mais no inbound, alguma coisa assim, falam, eu acho que marca não é tão importante, não é tão relevante para uma startup, pensa nisso depois. Mas depois, quando você vai ver, a marca tá meio confusa, né? E aí, eu sei que você tem... Posso só conectar um ponto? Por favor. Que eu acho tão importante, e não só eu, a Layer, a gente tem essa filosofia em todos os nossos planejamentos, acho que até uma curiosidade, a gente vai colocar um meme aqui. A gente tem alguns frameworks que a gente trabalha assim... Todos os nossos planejamentos pode ter ali um escopo muito mais fechado para performance, mídia, mas a gente traz essa visão de branding, a gente traz o conceito que a gente brinca de share, e aí a gente faz várias loucuras lá dentro, a gente traz a share mesmo, coloca a imagem da share aqui. A gente tem... Conhece a Cher? Do nosso tempo, talvez. Conheço a Cher, conheço a Ayrton Senna, que a gente tava zoando também. E aí a gente traz sempre essa provocação. É tipo o teste contrário, né? Se você botar talvez um influenciador atual, alguém participante do BBB, aí eu não vou conhecer. Mas aí para os nossos clientes a gente traz essa visão e a gente tenta desenhar o que cada rede social impacta em cada share que a gente brinca. Tem o share of mind, share of voice, share of heart. E até o momento ali do market share que a gente está falando de vendas. A gente precisa falar de vendas. Então, é o nosso papel. A gente tá ali o tempo todo fomentando. E nessa a gente gera muita oportunidade de negócio, mas ao mesmo tempo a gente tá fazendo o nosso papel, que não é só vender ali ou fazer o marketing. Pelo contrário, é também a gente gerar valor, enfim,
fazer jus à autoridade que a gente está buscando construir. Então, acho que a gente compactua e, então, dessa forma, a gente pode continuar a ser amigas, porque a gente acredita. Posso chamar vocês pro meu aniversário? Pode. Não, já tô convidada, eu tenho que lembrar Já Tenho que lembrar de mandar o convite. Muito bom. E aí, o que eu queria conectar aqui é com eu ouvi em algum lugar que na Branding vocês têm uma metodologia, uma espécie de MVP de branding. Boa. E eu acho que isso é muito legal, porque muitas vezes as empresas estão começando, tem dúvidas e não sabem mesmo por onde começar, e às vezes nem tem um posicionamento tão claro. Queria que você contasse um pouquinho como que é esse modelo de vocês, como que vocês testam a comunicação logo no início. Eu não tô mais assim. na Branding, tá? Mas sim. assim, eu vou falar como que eles fazem. Cara, é um projeto de branding especializado, focado em early stage, com o que você precisa para começar. Para começar, tem um projeto de branding que te ajude a não começar com tudo cagado, mas que ao mesmo tempo seja rápido. Então, ele acontece em um mês. Sei lá, talvez 5 semanas, eu não sei agora como que tá. E ele é mais focado em posicionamento, que é a parte mais pragmática de branding, que é o que mais traz resultado. E os elementos criativos, eles são mais simples porque você vai testar e evoluir. Sim. Então, ele é mais pensar, ele é ideal, tipo, é realmente o mínimo que dá para se fazer do projeto de branding. E aí, cara, a galera pira nesse produto da branding, assim, os clientes adoram. Muito bom. E eu acho que na nossa organização, eu puxei a sua pergunta, Mas não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Pode seguir. Porque a gente se empolga. A gente se empolga aqui, vai conectando os assuntos, mas só pra não bagunçar aqui a organização. E aí, pra fechar, quer dizer, pra fechar não, que a gente ainda tem as nossas perguntas rapidinhas. Boa. Mas pra encaminhar pro final, eu queria juntar 2 perguntas em uma, assim. Primeiro que você já falou um pouco como gera resultado, como gera valor em branding e topo de funil. Queria saber se você tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar e juntar isso com o Purple. Como que a gente... Você também já explicou um pouco do funcionamento dele, mas como que a gente gera valor, apresenta esses resultados? Se você tiver algum exemplo, algum case, assim, pra gente entender, tangibilizar o projeto. Tem um cliente nosso que ele patrocina futebol. Times de futebol. E, cara, futebol é uma grana bizarra, né? Milhões com muitos zeros, né? Centenas de milhões. E assim, não se sabe o resultado disso. Não se sabe real. Então, assim, é o famoso feeling, né? Cara, a gente não sabe no marketing, né? Você tem noção no awareness, mas a verdade é que não se sabe. Tipo, é louco. Aí a gente descobriu com o Purple que os torcedores, eles... entendem a marca, gostam mais que a média das outras pessoas, entendem mais os diferenciais, o que uma pesquisa tradicional talvez falasse. A gente entendeu também que eles têm menos propensão a churn e mais vontade de comprar diferentes produtos dessa marca. Então, assim, que legal. Cola no resultado. Excepcional. Tem uma empresa que ela fala, cara, desde que eu instalei o Purple, meu CAC só cai. Ela precisava vender assinatura, vende, né, um serviço de assinatura e precisa gerar... a gente entendeu que preferência era talvez o comportamento mais próximo de você assinar um negócio, né, e manter assinando, a empresa de saúde. E ela fala, cara, eu virei a louca da relevância. Então, você faz comunicação, eles fazem comunicação, vivem a vida deles, e vem, tipo, como é que bateu na relevância, como que bateu na preferência. E vão melhorando as coisas que estão dando certo, entendendo o que foi feito esse mês, esse ciclo, essa semana, e jogando mais disso para ir cada vez mais aumentando a relevância, cada vez mais aumentando a preferência. Então, essa noção de testes, de o que tá rolando no topo e no meio do funil, não existe, né? Assim, não tem outro jeito de fazer. Sim. E essa noção de como que as pessoas estão entendendo a marca e como que elas pretendem se comportar conectadas. E tem também um pouco de noção quali pelos comentários abertos que as pessoas deixam. Então, também te ajuda o nosso lado de... tirar os insights, a entender por que essas coisas estão acontecendo. E aí tem, por exemplo, clientes que às vezes passam por problemas técnicos. A gente entende o impacto disso na percepção da marca. Então, você consegue entender até que features ou falta delas ou problemas de serviço mais fazem as pessoas te odiarem. Assim, quererem não te ver na frente, quais às vezes não são as que você estava priorizando. Então, acho que tem um monte de descoberta que você consegue ter. Inclusive de comparar diferentes segmentos por canal, porque você pode comparar uma área logada com uma área não logada, uma landing page de campanha com uma home ou com uma área logada, entendendo essa jornada. E assim, é uma semana para o primeiro insight.
Que legal. Super rápido. Bem rápido. Muito rápido. Você instala como se fosse um Google Analytics, você bota um script no site. E aí a gente tem um time de insights que ajuda, se precisar, a extrair, a interpretar, como é que faz. Então, eu acho que é bem diferente de como que era feito, sabe, no mercado antes. Muito bom. Vamos usar, né, Lê? Sensacional, já tô aqui pensando em algumas coisas, que eu tenho Boa. algumas dores pra resolver. Alguns jobs com pra você. entregar, né? Muito bom, e agora a gente vai fazer uma rodada rápida de dança do TikTok. Podem entrar as dançarinas, brincadeira. A verdade é que a gente faz com todos os nossos convidados e o tema é o que acaba conectando todos nós aqui, a galera que tá aqui também nos bastidores, que é carreira. Né? Não tem como a gente não olhar pro nosso passado, presente e o famoso ansiedade do futuro, né? Enfim. E aí, qual que é a principal habilidade não técnica, falando mais do comportamental, que você desenvolveu ao longo da sua carreira, que é muito importante pra você? Então, essa pergunta, eu sabia que ela ia ter, né? Eu tava, cara, ferrou, não sei responder isso, mandando WhatsApp pra minha coach. Carol! Não, tô Qual que é a brincando. minha habilidade? Qual é a minha habilidade? E aí... A coach terapia. Ela é os dois. Ela é os dois, verdade. Então, aí eu tinha pensado em responder uma coisa, o Yoko me deu uma outra ideia, então eu vou falar duas respostas. O que eu acho, ele falou assim, acho que você é uma líder empática. Achei um bom feedback, né? Perfeito. Achei que eu merecia esse biscoito de divulgar isso publicamente. Mas eu acho também que tem uma habilidade de networking que é bem natural pra mim. Então, toda essa construção de comunidade, de juntando Legal. as pessoas, então, sei lá, tem essas duas coisas. Muito bom. Muito legal. E você falou de empatia, assim, você desde lá da agência, enfim, você sempre teve isso ou você foi desenvolvendo? Eu sempre fui muito direta, né? Então, assim, eu acho que eu tenho que fazer um esforço constante pra não ser grossa. Direta, às vezes, não é grossa, é prático, pragmático. Mas pode suar, né? Sim. No Brasil é bem interpretado como grosseria. Então tem a galera que não me conhece que fica, nossa, absurdo você ter falado assim, desse jeito. Então tem um pouco disso, esse outro lado, assim, da empatia. Mas eu sempre tive... Não sei se é empatia, porque empatia, na verdade, é você sentir o que a pessoa tá sentindo. Eu acho que é um pouco menos emocional do meu lado. É mais, eu consigo perceber o que a pessoa tá... Entender o que ela tá Sim. sentindo, sabe? Tipo, e perceber. Tá mais num ponto de vista de insight, assim. E eu sempre tive isso, né? Tanto que eu sou planner de origem. Então, planner é essa habilidade de você olhar para consumidores, pessoas, etc. E entender o que elas estão Sim. motivando elas, por que elas estão fazendo as coisas, o que elas precisam. Então, acho que eu sempre tive essa característica. Eu só não sabia usar ela tanto para trabalho, talvez. E eu fui aprendendo que... dá pra você fazer uma proposta de emprego pra alguém que talvez eu não teria condição de contratar. Porque essa pessoa, eu sei que ela quer morar em outro país. E se eu falar que tudo bem, a gente é remoto, ela vai topar trabalhar com a gente. Então tem umas coisas assim, dando um exemplo prático, sabe? Tipo, Boa. sei lá, o nosso head de vendas que foi ver o Palmeiras na final da Libertadores numa semana muito relevante de vendas. E aí eu fiquei tipo assim, cara, como é que eu vou falar pra ele não ver o Palmeiras? Tipo, não tem como, sabe? Não existe. Ele não vai. Ele vai. E dois, sim, não tem como falar não. Sim. Eu acho que talvez, né, algumas pessoas falariam, pô, que absurdo, você vai viajar nessa época que é relevante. Então, acho que tem uma coisa do tipo, cara, isso é muito relevante pra ele, a gente não vai morrer, sabe? Então, tá tudo bem. Então, acho que tem, sei lá, um pouco essa habilidade, assim, Boa. dando exemplos, tangibilizando. Não, Muito perfeito. legal. E se você, sei lá, se você fosse olhar pra trás, acho que seria legal talvez trazer num contexto de empreender, de ser gestora. O que você gostaria de saber quando você estava começando e que te custou aprender e que hoje você fala, putz. No início da Branding, Pode ser. Pode ser, ou se você pensou em outra resposta também tá tudo certo. Eu não. A única que eu pensei o que eu gostaria de saber no início da Branding cara, de gerir, de liderar, né? Mas tipo, é um conselho ou é uma habilidade, assim? Porque, tipo, acho que... Algo que você realmente aprendeu, você bateu a cabeça, falou, tá, agora esse erro eu não cometo mais. Isso eu entendi. Pode ser
enfim, dentro do contexto de trabalho. Que, cara, eu acho que se eu tentar botar essas noções, porque eu sei que vende bem, né, em cliques e audiência, mas eu não consigo pensar uma coisa, entendeu? Perfeito. Porque eu acho que o que faz, na verdade, é a noção de que você tem que melhorar o tempo todo. Então, eu tô sempre aprendendo coisas que eu não sabia. Então, sei lá, primeiro foi contabilidade, RH, como é que faz business plan, como é que toca o financeiro, como que contrata as pessoas, como é que faz gestão de time, aprender quais são as coisas que eu sou péssima. Então, assim, eu não consigo organizar pessoas. Tipo, eu não tenho essa capacidade. As pessoas ficam, assim, a minha cabeça, ela funciona diferente das outras. Eu não sei explicar, eu não consigo. Então, assim, eu preciso ter alguém que tenha essa habilidade perto de mim. Então, acho que tem essas complementariedades, talvez, acho que é legal de aprender. Mas, assim, sempre tem alguma coisa que eu tô... Cara, não é possível que aí eu vou precisar aprender a fazer isso, né? Agora é fundraising. Eu tô tipo, cara, sério, é real. Vou aprender a fazer essa porra. Muito bom. E aí... então, acho que tem sempre essas... Então, deixa eu pensar, mas... Não, mas eu acho que vários é desafios, excelente, isso. Cara, super compactua. Aprender um pouco de tudo. Imagina, gerir é complicado, é desafiador. E se você tivesse 1 minuto com você mesma do passado, seu primeiro dia de trabalho, por exemplo, se você pudesse voltar do meu primeiro emprego, tempo, lá atrás, a Gutinha. Mídia de performance. Gutinha versão mais nerd, assim, mais séria. Sem tatuagem. Gutinha, você vai ser famosa! Eu vou ser famosa, gente. Eu ainda não acredito, né, nisso. Ainda não realizei que as pessoas me conhecem. Cara, eu acho que é o seguinte... a capacidade técnica é só 50% e talvez nem isso. Então, para de usar essas roupas, sabe? Fala direito com as pessoas, sabe? Tipo, então, acho que assim, eu demorei muito pra aceitar o quão importante é a postura. Porque eu sempre fico ridícula. As pessoas não sabem o que tá fazendo. E tá lá como, sei lá, chefe. Nossa, eu sei muito mais disso que as pessoas, sabe? Tu tinha uma certa arrogância, assim, de achar que o conhecimento só era suficiente. E, cara, não é sobre isso, assim. Os processos de contratação são pouco sobre a técnica. O processo de qualquer coisa é pouco sobre a realidade e é muito sobre a percepção, que é branding, né? Ironicamente, né? Muito irônico, né? Mas é muito sobre como que você consegue fazer as pessoas perceberem, não uma coisa que é falsa, porque aí... Mas, então, eu demorei muito para entender que a postura, a presença, elas contam muito. E elas não são uma coisa ridícula. Elas são o jeito das pessoas perceberem o que tem do lado de dentro. Sim. Então, bom. corta o cabelo, faz Adorei. a unha, sabe? Sabe, essas coisas assim. Para de falar essa quantidade de palavrão. Isso tive que morar em São Paulo, vim morar em São Paulo pra parar de falar. Ainda continuo falando, né? Mas eu sei me controlar hoje. Então, acho que essas coisas, elas... E tem outra coisa de calma também, assim, calma, sabe? Tá tudo bem, sabe? Então eu tinha muito assim, gente, será que vai dar certo? Eu tinha muito a falar, gente, será que... Eu lembro de pensar assim, será que eu vou fazer um negócio que é legal, assim, tipo, ter sucesso profissional, né? Tem um momento que você tem essa dúvida no início, tipo... E assim, não é nada do dia pra noite. Tem uma construção, você tem que ir vendo os indícios de que você tá indo na direção certa e entender que esse indício de direção certa vai te levar em algum lugar legal e você tem sempre, todo dia, que tomar boas decisões, o tempo inteiro. Não é um aprendizado, uma proposta de emprego que você aceita, uma promoção que você consegue. É a consistência de pequenas decisões boas, de pequenas evoluções boas, que se você estiver indo na direção certa, vão te levando para lugares legais. Eu ainda tenho hoje essa ansiedade. Nossa, será que o Purple vai dar certo? Será que vai ser global? Realmente a gente vai conseguir isso? Tipo, tem uma certa ansiedade de... Eu, sei lá, eu vivo muito no futuro, né? Eu acho que tem... Então, esses conselhos, eles também valem para hoje ainda, né? Mas essa calma, ela é importante e de vendo os indícios e acreditar que... Entender que se tá indo na direção certa ou não. Muito legal, hein? Compactuamos. Tem que anotar essas, né? Tá pra gente aprender também. Tá gravada. A gente usa o AI. Verdade. Muito bom. Guta, foi um prazer te Adorei, ouvir, gente. te conhecer, aprender com você.
Muito obrigada. Obrigada pela sua gente. participação. Foi um prazer ter você aqui com a gente. A gente adorou, né, Lê? Muito. Você pode voltar mais vezes? Pode voltar. A gente reserva, assim, a gente fala com o Guilherme. Então, a minha resposta vai Mês ser sim, o mês Guilherme não. que manda na minha agenda. Eu não sei falar, não. Eu já tava aqui. É claro que eu posso, gente. Quantas vezes vocês quiserem. Tá, Eu venho com mais Guilherme, tatuagem. tá com você. Agora sem tatuagens. Venha com tatuagem, mas pode Eu ficar... achei que talvez eu até queira fazer umas tatuagens. É. Achei que Ficou combinou. legal, ficou maneiro. Mas eu tô Sim. ainda me acostumando com essa nova personalidade que eu vou ter até domingo. Parece que falaram que dura 3 dias. Caramba, é bastante. Não tava escrito isso no Mercado Livre. Muito bom. Ó, a gente tem um... Adorei! Um miminho. Unboxing! É! Muito bom. Ai, gente. Ai, adorei. É de comer? Presentinho. Tem Amo, gente. Tem uma coisinha de comer. Muito bom. Gente, ai, que Bom. lindo. Adorei. Obrigada. Agradeço mais uma vez. Conta com a gente. Espero que você tenha gostado. Adorei. Tô aqui no meu intensivão, como eu disse, no meu estágio. Mas a gente precisa chegar ao fim. Eu gostaria de agradecer toda a audiência, quem tá assistindo, quem tá ouvindo, pros nossos ouvintes do episódio com a Guta no Layer Talks 2023. E se você quiser acompanhar os nossos conteúdos, estamos em todas as redes sociais. O nosso diretor de marketing é megalomaníaco. Então, a gente tem um hub de conteúdo dentro do site da Layer Up com muito conteúdo rico para marketing, vendas, inovação, negócios, liderança, Dados. cultura, dados. A gente tem o Data Driven Decision, que é um evento online que tem um hub também recheado de conteúdos. Estamos no Instagram, YouTube, LinkedIn, Spotify, TikTok. Pode abrir aqui, sobem as descrições. É. Não façam isso em casa, criança. Mentira. E, cara, muito obrigada, foi massa. Sextou, chopp. Eu não posso. Desculpa, o conteúdo ele não é essa Mas zona. tudo bem, vamos Tô. nessa, é isso aí. Então, mais uma vez, É. muito obrigada a todos. Terminamos. Espero que viralize com a Guta. Brincadeira. Beijo, tchau. Tchau, gente.